Para ver o Linha de Passe, você tem uma opção muito legal também, que é no Disney Plus. Sim, senhor. R$ 9,90. Planos a partir de R$ 9,90. É a promoção até o dia 30 de março. Para quem assinar até 30 de março, nos primeiros 4 meses, vai pagar menos de R$10 pela assinatura, dependendo do plano que você fazer, evidentemente. Vai no disneyplus.com para ter mais informações. E o terceiro recado, saúde e paz a todos e a todas, uma excelente quarta-feira. Quarto recado, apesar do jogo. Vamos falar muito de Jorge Jesus nos próximos dias. Vamos lá. Você tem um quinto recado? Não, não tenho. Boa noite. Não é o nome ideal, mas vamos falar sobre isso. Nem precisou de Lionel Messi. Numa noite histórica, a Argentina não tomou conhecimento do Brasil e derrotou a equipe do técnico Dorival Júnior por 4-1, diante de um Monumental de Nunes completamente lotado. O time de Lionel Scaloni abriu o placar com apenas 3 minutos com Julián Álvarez e construiu um placar de 3-1 na primeira etapa, com gols de Enzo Fernandes e McAllister. Matheus Cunha diminuiu para o Brasil numa vacilada de Christian Romero. Na segunda etapa, Giuliano Simeone marcou o quarto e o goleiro Bento ainda evitou outras chances. Com o resultado, a pressão cresce para cima de Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Líder das eliminatórias, a Argentina já entrou em campo classificada para o Mundial de 2026, já que a Bolívia não conseguiu vencer o Uruguai e já não teria chances de alcançá-la. A vitória contra o Brasil, porém, só coroou a boa notícia para os argentinos, que chegaram aos 31 pontos na tabela e devem usar um time alternativo nas 4 rodadas finais do classificatório. Com 21 pontos, o Brasil caiu para a 4ª posição. A derrota manteve o Brasil com 3 tabus contra a principal rival. O mais longo é no Monumental de Nunes. Lá se vão quase 30 anos desde que a seleção ganhou pela última vez no local. Foi em amistoso em 8 de novembro de 1995, vencido por 1-0 com gol do estreante Donizete Pantera. De lá para cá, foram 5 jogos no Monumental, com um empate e 4 vitórias argentinas. Na Argentina, a seleção não vence há quase 16 anos. A última vez foi em 5 de setembro de 2009, quando o Brasil, comandado por Dunga, bateu o rival que tinha Maradona como treinador. O jogo foi no Gigante de Arroioto, em Rosário. O Brasil venceu por 3-1. Já a última vitória contra a Argentina em qualquer lugar foi em 2019. Naquele ano, a seleção bateu a rival na semifinal da Copa América por 2-0 no Mineirão. Depois disso, 4 vitórias alvicelestes e um empate. Não foi um jogo violento, apesar dos 9 cartões amarelos aplicados pelo árbitro Andrés Rojas, da Colômbia. Mas claramente havia um clima diferente contra Rafinha, que ao longo da semana disse em entrevista ao ex-craque Romário que daria porrada nos argentinos. Prova disso foi a reação do goleiro Dibu Martínez no fim do primeiro tempo. Ele saiu do seu gol, foi em direção a Rafinha e deu uma trombadinha no jogador brasileiro. A situação gerou uma discussão entre os jogadores dos dois times. O atacante Rafinha e o volante André estavam pendurados e foram advertidos com cartão amarelo. Eles não poderão enfrentar o Equador na próxima rodada das eliminatórias. Em junho, o Brasil visita o Equador no dia 5/6 e depois recebe o Paraguai dia 10/6, em jogos ainda sem local definido.